Aê, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um New Talk Show, o seu bate-papo semanal. Aí estamos hoje vamos falar um pouco de finanças, vamos bater um papo aqui com o pessoal. Daqui a pouco a gente já vai também tentar lá no Instagram, e aí a gente vai ter que falar novamente um boa noite para todo mundo, e aí a gente vai conversando. Ricardo, boa noite para você. E deixa eu mandar aqui no Instagram também, a gente já vai começar. Fique à vontade aí, me ajuda. Eu já vou te chamar aqui. Espera só um minutinho. Aí, lá. Boa noite, pessoal. O pessoal vem chegando. Uma boa noite para vocês. Fique à vontade aí, Ricardo. Obrigado mais uma vez de estar aqui com a gente. Estou tentando chamar você aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui se você está aí. Às vezes Tranquilo. tem um atraso, um pouco de atraso, e a gente vai tentando. Aqui, só está chegando. Vamos lá. Se eu consigo. Você está ao vivo aí também no Instagram? Você está no Instagram também, Ricardo? Para eu tentar Estou. botar. Você consegue, se você quiser acenar para mim, vê se o meu está ao vivo aí. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um New Talk Show. Vamos bater um papo aqui sobre finanças, vamos falar com o Ricardo. Estamos tentando, deixa eu procurar ele aqui. Não sei se está vindo aqui para mim. Para você está aparecendo alguma coisa aí? Agora apareceu. Estou me conectando aqui no. Ah, Agora sim, legal. agora eu te ouço, se vejo. Ah, bacana. Tá. Aí, coloquei, chamei você e aí a gente já só clicar, adicionei. Legal, pessoal. Uma boa noite para todos aí. Estamos também aqui no Instagram, no Facebook, batendo um papo. Aí, cara, legal. Pode ser a questão do áudio, a gente vai acertando aqui, vai batendo um papo. Duas câmeras, essas coisas ao vivo, a gente vai acertando. Legal. Então, Legal. bem-vindo você também no Facebook, no Instagram e também no Facebook para mais um New Talk Show, nosso bate-papo semanal. E hoje a gente vai falar um pouco de finanças com o Ricardo aí, Ricardo que é engenheiro, área de tecnologia, gosta um pouco da questão do investimento, simpatizante aí do tema e vai trazer algumas coisas aqui para a gente. Ricardo, fique à vontade, uma boa noite para você. Obrigado aí do convite, aceitar o convite e vir conversar com a gente. Legal, Nil. Obrigado, boa noite a todos. Eu acho que o Nil já fez uma introdução. Meu nome é Ricardo Matucci, eu sou formado em engenharia elétrica. Eu trabalho em uma empresa americana, empresa multinacional de tecnologia, né? E como o Neil bem descreveu, eu sou um cara apaixonado por investimentos, né? Então, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês aí o que eu aprendi nos últimos anos, né? Eu invisto já há um bom tempo, né? Eu diria que desde os 12 anos de idade, quando meu pai começou a falar, apresentar um pouco como funciona o investimento, na época muito concentrado em poupança, né? Vinha até cartinha todo mês em casa, o rendimento marcando ali. E de lá para cá fui entendendo um pouco como que funciona esse ecossistema de investimento, quanto isso é importante também para que todo mundo se prepare, né, para todos os imprevistos, principalmente agora, né, que a gente tem passado por um momento desafiador, né, um momento novo, vou dizer assim, né. Então eu acho importante também todo mundo estar preparado e acredito que na parte de investimento e educação financeira é extremamente relevante para isso, tá? Bacana. Pessoal, lembrando aí, todos que estão chegando, a gente está tentando fazer um bate-papo semanal aí, um New Talk Show. Boa noite para todos. Só queria falar para vocês que também esse vídeo vai estar lá no nosso canal no YouTube, New Talk Show. Vai lá, aproveita, deixa uma curtida lá, se inscreve no canal, ajuda a gente a criar algumas situações aqui que a gente quer trazer uns conteúdos bacanas e trazer que as pessoas conversem. E hoje um conteúdo
muito propício para a situação que nós estamos enfrentando aí na questão de investimento, de entender em toda essa questão. Claro que de um ponto de vista mais básico, mas o Ricardo vai nos ajudar. Para a gente entrar no tema, e aí, Ricardo, você ficar à vontade, eu só preciso agradecer as pessoas que estão nos ajudando no canal. Olha só, vocês, né, o Ricardo e todas as outras que vieram, por isso que no YouTube tem os vídeos lá gravados. Queria agradecer aí a Degraus Construtora, que está nos apoiando aí junto com a gente, o Canário, obrigado, nos ajudando, cartão Unifamiliar, um cartão aí que vem trazendo descontos aqui na cidade de Araçoiaba da Serra, muito bacana, com um cartão de vantagens aí, parte médica, parte de vários tipos de facilidades aí, e também a Estúdio de Pilates lá da Plenitude, da minha amiga Lucelene em Araçoiabinha, bacana, também mais uma parceira, a gente está crescendo, a gente está construindo isso junto com as pessoas, e nessa noite a gente vai tentar trazer um pouco aí do conhecimento do Ricardo nessa questão de investimentos, de mercado, enfim, todas essas coisas que a gente está vendo aprender, e aprender sempre é bom. Ricardo, fique à vontade, o que você pode começar aí para a gente falando dessa questão de mercado, de reserva de emergências, de independência financeira, enfim, fique à vontade no tema. Se as pessoas tiverem alguma pergunta, por favor, manda as perguntas, depois eu mando boa noite para as pessoas aí também, a gente vai conversando. Obrigado, Ricardo. E a gente também fica no Instagram verificando se as pessoas mandarem perguntas, aí a gente tenta responder de alguma forma, tá legal? E vamos lá. Obrigado mais uma vez e fique à vontade. Bom, legal, Nil. Bom, pessoal, eu acho que o intuito aqui também é passar algumas informações, né? Lembrando que tem pessoas de vários níveis aqui na apresentação, né? Então, vou tentar ser o mais claro e objetivo. Peço um pouco de compreensão, porque algumas coisas vou ter que dar os princípios, né? Para depois começar a falar um pouco mais do assunto em si, né? E eu acho que o ponto principal, acho que para começar a falar de investimento, eu acho que é desmistificar, né? Eu acho que as pessoas têm muita falsa conclusão sobre o tema investimento, né? Então, desde quando eu comecei a investir, como eu comentei ainda na época de criança, né? Quando meu pai começou a falar de investimentos, até há 6 anos mais ou menos, muitas pessoas falavam que investimento é algo que a pessoa não tem dinheiro para investir, a pessoa não ganha suficiente para investir, a pessoa não tem uma renda fixa para investir, ela tem muita dívida, tem muitas situações no cronograma dela financeiro que não permite ela investir, né? E na verdade é o contrário, né? Eu acho que o prazer, conforme você vai investindo, conforme você vai entendendo o benefício do investimento, é praticamente algo que você vai incluindo no seu dia a dia, né? Então hoje eu gosto muito de investir, né? Eu gosto muito de bolsa de valores, né? Como eu já comentei, mas eu não foco só em bolsa de valores, não. Eu acho que tem outras aplicações, né, bastante interessantes no mercado. Eu também acho que as pessoas têm que diversificar bem, tá? Eu acho que muitas pessoas hoje têm me questionado, né, até porque eu gosto muito de investimento, muitas pessoas me questionam sobre como funciona a bolsa de valores, o que acha de tal ativo. Primeiro que eu não posso falar sobre o que eu acho de tal ativo, né? Existe uma resolução da CVM que proíbe que faça quem não é CPNI, né, que é uma classificação, né, um certificado que possui para dar esse tipo de consultoria, mas eu posso falar basicamente se eu julgo ser bom ou ruim, né. Eu acho que a partir do momento que a gente desmistifica, eu acho que o que é investimento, eu acho que um dos fatores, eu acho que é comentar o que é bolsa de valores, né, eu acho que bastante pessoas têm dúvida do que é bolsa de valores, então, bom, bolsa de valores basicamente funciona da seguinte forma: as companhias, né, tanto empresas quanto fundos de investimentos, né, que depois eu vou comentar um pouquinho para vocês a diferença, ela resolve criar um IPO, que a gente chama, né, que é Initial Public Offering, que aí é uma parte de ela ir para o mercado, tanto na emissão secundária ou primária, né, a emissão primária é quando busca aquela receita para o caixa da companhia, ela fazer todo o investimento, do crescimento, plano de crescimento. Isso também é muito comum, porque querendo ou não, é um crédito barato para as companhias, né, se ela for buscar essas condições de mercado, normalmente ela tem algumas
alguns juros, algumas taxas a mais, né? E a partir do momento que... E no mercado secundário, que aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? É quando normalmente essa oferta vai para o caixa dos acionistas, né? Para o caixa das empresas que têm o controle, as pessoas que têm o controle daquela companhia, né? Então, não necessariamente isso pode ser uma coisa boa, né? Que às vezes está criando um IPO secundário, mas porque existe um momento bull market, que todo mundo quer comprar empresa, as empresas estão super valorizadas, o cara abre um IPO, e nesse IPO faz uma oferta secundária que visa somente os sócios ganhar o dinheiro sobre a empresa que construiu. Então, isso tem que tomar um certo cuidado. A partir do momento que a empresa abre uma oferta, aí tem uma negociação que ocorre diariamente, de segunda a sexta, das 10 às 5 horas, ocorrendo o aftermarket, né, que a gente chama, que é das 7h25 às 7h30, que é o pré-aftermarket, e depois do aftermarket das 7h30 das 5h30 às 6 horas, tá? Então, é um pregão, basicamente, é o compra e venda, né? Você fecha um preço, né? Conforme a demanda cresce muito, os preços sobem, e conforme a demanda é baixa, muita gente querendo vender, os preços caem, tá? Esse é um comportamento médio. Existem empresas que têm que tomar um certo cuidado, né? Eu acho que até um dos mitos que as pessoas falam muito eu quebrei em bolsa, conheço alguém que já quebrou em bolsa, muitas pessoas falam para não investir em bolsa. Então, assim, existem diversas variáveis, diversas coisas que você ouve falar sobre bolsa de valores, mas existem alguns cuidados que você tem que tomar quando você resolve investir em bolsa de valores, né? Eu acho que o primeiro tem 3 operações principais que você precisa tomar bastante cuidado, que tem o day trade, né, que são operações que iniciam e terminam no mesmo dia, o swing trade, que são operações que levam aí alguns dias, algumas semanas, alguns meses, né? E o position trade ou buy hold, que são operações que visa mais longo prazo, visa mais construção de patrimônio, né? Eu acho que pelo tempo da operação é proporcional ao risco, né? Então, quando você fala em day trade, são operações que tem que começar e terminar no mesmo dia. Então, se você tem um prejuízo, você tem que realizar o prejuízo e você ir para a próxima operação, né? Essas são operações normalmente muito alavancadas, né? São operações que as pessoas precisam ter uma garantia mínima, então R$ 2.000 você consegue fazer operações de 50, 60 mil reais, então é bastante risco, né? E normalmente boa parte das pessoas que quebram em bolsa de valores arriscam nessa modalidade, né? Porque existe vários investidores, né, várias coisas, propagandas, muito se fala de investimento hoje em dia, e muitas pessoas falam como ganhar dinheiro de forma fácil, né, como você investir de forma fácil. É preciso tomar bastante cuidado, porque normalmente essas pessoas estão querendo vender curso, né, e aí essas pessoas entram na falsa ilusão que é muito fácil ganhar dinheiro em bolsa de valores. Na verdade, você tem que tomar certo cuidado na forma que você investe, tá? Legal. E, cara, desculpa te cortar assim e conversar, mas assim, realmente existe muita coisa na internet bacana para estudar, né? E acho que antes de tudo, o pessoal que pretende fazer essas questões aí de investimentos, enfim, acho que é importante ter o conhecimento disso daí. E assim, para a gente tentar levar aí, se fosse isso que você ia falar, mas a questão primeiramente aí dessa tal reserva de emergência para as pessoas, seguindo o raciocínio que você está comentando. Tá, legal. Bom, pessoal, eu acho que reserva de emergência, assim, conforme o investimento acabou caindo um pouco mais na graça do brasileiro, né? Só como parâmetro, acabei não comentando no início, a diferença de mercado, né? Hoje, no Brasil, tem cerca de 2.600.000 pessoas que investem em bolsa de valores, né? Dessas 2.600.000, 75% é homem e 25% mulher, né? E aí vai no ponto que eu comentei, sobre a falsa ilusão de ganhar dinheiro fácil, né? Se você pega as pessoas que têm maior representatividade de patrimônio na Bolsa de Valores, que são acima de 56 anos, tem mais de 55% de todo o valor investido na Bolsa de Valores é acima de 56 anos, tá? Se você quiser fazer uma análise ainda um pouco mais profunda, 1/3 de todo o patrimônio, de todos os investimentos da Bolsa de Valores está concentrado em mais de pessoas em mais de 66 anos, tá?
Então, o que eu quero dizer com isso? Não é algo que de um dia para o outro você vai conseguir ficar milionário, não, tem que tomar bastante cuidado com essas falsas promessas que existem hoje, porque isso pode levar você num falso entendimento. Investimento é construção de patrimônio, tá? E entrando no ponto, acho que do Nil, sobre reserva de emergência, eu acho que cada vez mais isso está claro para o brasileiro, né? Eu acho que por toda a situação da econômica, né, toda a situação da pandemia que isso nos trouxe, né? Quem tinha dúvida que precisa ter uma reserva de emergência, eu acho que não tem mais, né? Bom, o que a gente fala que é uma reserva de emergência, tá? A reserva de emergência basicamente é você ter seu custo mensal proveniente de uma quantidade de meses. Então, assim, se eu tenho um custo hoje mensal para eu sobreviver de R$ 3.000, eu preciso ter isso projetado para 6 meses, ou seja, R$ 18.000, e uma aplicação de alta liquidez, né? O objetivo não é ganhar em cima disso, não é você ter um rendimento alto, o objetivo desse é você ter uma reserva de emergência para abrir em eventuais necessidades, né? E qual que é o ponto importante? Eu acho que por esse motivo de pandemia, eu acho que 6 meses pode ser um fator até discutível hoje em dia, né? Eu acho que talvez pensar em algo em torno de 8 meses, um ano, pode ser algo que faça mais sentido. Então, falando de um ano, estamos falando de R$ 36.000 para você ter uma aplicação de alta liquidez. O que eu falo, alta liquidez? Liquidez no mercado financeiro é o tempo que você tem entre você solicitar o resgate e você ter o dinheiro na conta, né? Para a reserva de emergência, como o próprio nome já diz, emergência, é necessário você ter uma liquidez muito alta. A liquidez alta, normalmente, é o dia que você solicita e recebe no mesmo dia, tá? Então, isso é extremamente importante que todos os brasileiros tenham. É importante não confundir reserva de emergência com caixa, tá? Esse é um detalhe que muitas pessoas fazem. É um problema que muitas pessoas tem. Então, por exemplo, eles fazem reserva de emergência, definem ali o valor de R$ 50.000, que vai suprir ele por um período, e nesse meio tempo surge uma necessidade de trocar de carro, surge uma necessidade de ela comprar uma roupa, comprar qualquer outro item, né, ou outro bem, ela acaba utilizando esse dinheiro. Esse não é o foco, tá? O foco é realmente para imprevistos. As pessoas que são CLT, né, ela tem toda uma lei que resguarda, né, do fundo de garantia, tem toda uma multa aí para um caso de demissão, né? Isso pode ser encarado como uma parte da reserva de emergência, mas não na sua totalidade, né? Porque imagine-se que você tem um previsto, né, uma quebra de um carro, né? Você não vai estar conseguindo alocar o recurso do FGTS, né? Então, a reserva de emergência tem que estar constituída de uma forma que você consiga utilizar esse dinheiro de uma forma muito rápida para você atender a real necessidade, tá? Legal. E voltando aí um pouco, só mandar uma boa noite aqui, ó. Queria mandar uma boa noite, Marli, uma boa noite aqui, o pessoal que está, Rita também, Unique também, um grande abraço, Jurema, Maurício Gonçalves, um grande abraço aí para você, Marileide, um abraço, Iva, grande abraço para você, o pessoal que também está aí com a gente aí também no Instagram. Espero que esteja a parte de áudio, tudo funcionando ok, senão fala com a gente. Então, Ricardo, o que eu vi também é essa questão de muita gente aí, que chamam aí, que eu ouvi dizer também, dos CNPJ, CPFs, desculpa, dos CPFs migrando para a questão da bolsa, muita gente nova entrando aí, e isso precisa tomar um certo cuidado, porque em conversas também ouvindo, eu vi que a bolsa, o mercado financeiro não leva desaforo para casa, é isso mesmo? Exatamente, pessoal. Acho que até por toda a questão de mercado, né? Então nós estávamos acostumados com uma Selic que chegou a bater a 14,25, né? Isso com uma aplicação aí, qualquer aplicação de renda fixa já tinha um rendimento bom por mês, né? Isso fazia as pessoas deixarem dinheiro em poupança ou qualquer outros rendimentos aí, normalmente conhecido pelo mercado, né? Inclusive poupança, pessoal, hoje ele tem um rendimento que quando a Selic está abaixo de 8,5, a poupança acaba rendendo 70% da Selic. Hoje a Selic é 2,25, 70% da Selic dá algo em torno de 1,50 alguma coisa, e a inflação projetada para o fim do ano é de 1,75. Logo, você deixar dinheiro hoje em uma aplicação como poupança, você está perdendo dinheiro, né? Você não está só reservando dinheiro, como está perdendo poder de compra. Eu acho que o poder de compra é importante todo mundo entender, que está relacionado a quanto seu dinheiro deprecia ao longo do tempo, né? Então, como, por exemplo, antes de entrar na pergunta do Neil, o que nós víamos antes? Assim, é para o supermercado, com R$ 100 você saía com um monte de coisas, né? Hoje em dia não é assim, acho que todo mundo percebe que com R$ 100 você não compra quase nada. Isso é o poder de compra. Então, R$ 100
há 5 anos não representa os mesmos R$ 100 hoje. Então é por isso a importância de você ter um rendimento hoje que traga algum retorno acima da inflação, pelo menos para proteger o seu patrimônio. E em linha do que o Nil falou, acho que muito por conta dessa situação hoje de rendimento, né, eu acho que muitas pessoas têm visto, né, que a renda variável é uma das formas que você pode utilizar para cobrir esse possível impacto, né? Então a gente tem duas formas da renda variável para você investir, tá? Duas formas simples. Então tem o fundo de investimento imobiliário. Para quem não conhece o fundo de investimento imobiliário, imagine-se que você tem um imóvel, né? Esse imóvel ele é diluído em várias cotas, né? Então cada uma das pessoas compra uma cota desse imóvel, o aluguel proveniente desse imóvel rateia com essas pessoas que têm as cotas. Isso é o fundo de investimento imobiliário. Então, isso é um investimento muito legal, um investimento muito viável, que dá uma renda passiva mensal para você, né? E o segundo ponto que a gente tem, que todo mundo conhece, ou através de ações do mercado local, ou através das BDRs, né? BDRs são empresas estrangeiras que são negociadas na Bolsa de Valores, e para você conseguir operar essas empresas, tem que ter um patrimônio mínimo de 1 milhão, né? Que são investidores qualificados. Mas quando você fala em investimento em renda variável, como o Nil falou, as pessoas acham que vão ficar ricos de da noite para o dia, né? Mas dá para você se resguardar de algumas coisas. Então, assim, quando você fala em renda variável, muitas pessoas gostam das small caps. As small caps são empresas menores, são aquelas empresas que têm um potencial valorização muito maior do que as empresas blue chip, que a gente chama, né? Que são as empresas mais sólidas, como Petrobras, e tudo mais. Então, as pessoas querem as small caps, né? A small caps, como ela tem um patrimônio menor, ela existe riscos muito maiores, que é tanto despencar, a ação pode falir, a empresa pode falir, como também ela pode ter uma valorização gigantesca e você ganhar muito dinheiro, né? Mas para quem está começando na Bolsa de Valores, é necessário você ter uma divisão, né, para onde você vai investir. Então, invista um pouco em fundo imobiliário, invista um pouco, isso falando em renda variável, tá? Quando você fala em investimento como um todo, você tem que diversificar mais ainda. Renda fixa, talvez em dólar, para fazer uma proteção do seu patrimônio, com uma espécie de hedge, né, que protege o seu patrimônio, uma parte em tesouro nacional, para se resguardar isso, como que estão seus planos. Mas, falando em ações, você pode quebrar em setores. Então, small caps é o setor mais arriscado, são alta volatilidade. Então, sim, são ações que podem ter um pico aí de 50%, 40% em um dia, tanto para cima quanto para baixo. Mas quando você fala em setores mais perenes, que a gente chama, né, que são setores hidrelétricos, como, por exemplo, transmissão de energia. A transmissão de energia, a empresa de transmissão de energia, como, por exemplo, a Transmissão Paulista, né, ou a Taesa, são grandes empresas hoje do Brasil, elas são remuneradas pela disponibilidade de linha e não pelo consumo da linha, né? Então isso é um fator interessante, porque a previsibilidade de rendimentos que ela vai trazer para você é muito maior do que uma empresa que não tem essa forma de rendimento, né? Então hoje, por exemplo, uma empresa de transmissão, você consegue ter um rendimento anual, né, algo em torno de 8%, 6% ao ano de rendimento proveniente daquele investimento que você faz, né? Então, por que tem esse daí? Todas as empresas, quando tem lucro, né, elas dividem com os acionistas, né? Tem empresas que tem um payout maior, que significa que ela distribui mais esse lucro quando ela possui, e tem empresas que têm um payout menor, que são normalmente aquelas empresas que estão em crescimento e precisa desse caixa para conseguir refinanciar a operação e crescer, né? Então, quando você investe nessas empresas, elas pagam dividendos. Empresas de transmissão de energia são empresas que pagam bons dividendos, então pagam na faixa de 6, 8% ao ano. Então, é uma forma que você oscila muito pouco. Então, se você pega um dia 23 de março, que foi o dia que teve maior queda da Bolsa de Valores, e você pega hoje, a empresa de transmissão de energia foi uma das que menos caiu do mercado, justamente porque ela tem uma previsibilidade de receita, ela já sabe quanto vai se receber, interessa se vai ter pandemia ou não, ela tem previsibilidade. A distribuidora já é um pouco diferente, porque aí tem a parte de consumidores que não pagam, ficam inadimplentes e tudo mais. Mas a transmissora normalmente são setores mais seguros, e para quem está iniciando hoje numa bolsa de valores, eu recomendo ir para fundo de investimento imobiliário, são investimentos mais menos voláteis, né, que a gente chama, e são, o fundo de investimento imobiliário são pagos mensalmente, está na grande maioria, apesar da resolução exigir que eles pagam semestralmente, eles pagam mensalmente aquele rendimento sobre o investimento que você faz, e empresas mais sólidas, tá? Empresas de setores de transmissão, setores mais consolidados no mercado, tá? Então, esse é
pode ser alguma das formas que o Nil comentou para você começar a investir em renda variável, mas de uma certa forma protegida e, óbvio, sempre diversificando entre os setores, né? Então, colocar um pouco de transmissão, colocar um pouco em banco. O sistema bancário brasileiro também é um sistema bancário ainda muito concentrado em poucos bancos, né? Então, dá uma garantia para o investidor e procurar diversificar isso. Então, setores de construção civil são setores mais cíclicos, né? Então, depende muito da economia. Então, se a economia tem uma perspectiva de retomada, setores de construção civil pode ser um caminho que você possa procurar para ter um ganho maior de patrimônio, né? Tem duas formas de ganhar. A primeira é valorização de patrimônio, né, variação da cota, e a segunda é através dos dividendos que ela provê aí para você sempre que tem. Em ações, normalmente paga dividendos trimestralmente, tá? Tem alguns que são obrigatórios pelo regulamento da companhia, mas normalmente ela paga trimestralmente aos acionistas. Bacana. Deixa eu só dar mais um boa noite pro pessoal aí. Eu vi a Mandinha lá, que a gente trabalhou junto lá na Company aí pelo Instagram, e o pessoal do Instagram a gente acaba não conseguindo falar, vai passando rápido. Obrigado, pessoal, aí da presença. Um bate-papo muito bacana essa questão de investimento. Falar aqui também mandar um abraço aqui para a Nilce Parisi, minha irmã, um grande abraço, obrigado pela presença. A Lucelene, Lu, que é lá do Estúdio Plenitude, Estúdio de Pilates, lá em Araçoiabinha, se o pessoal precisar, que está dando uma força aqui para a gente também, construindo isso junto com todo mundo. Ricardo, eu acho que é o seguinte, que de repente uma das coisas que eu tinha dificuldade, enfim, na verdade medo, algumas coisas, antes de questão de independência financeira ou do que você tem aí para seguir no seu bate-papo e no nosso bate-papo aí com as pessoas, eu acho que é a questão realmente de entrar, fazer o seu cadastro lá, depositar o dinheiro, porque o que acontece? Eu acredito que as pessoas ficam com um certo receio porque banco, a gente sabe que o nosso dinheiro, se pegar o seu dinheiro de lá, seja 1.000, 5.000, independente do valor, você tem no banco, você consegue sacar, né? A bolsa já é um negócio meio, assim, que você fica meio, na verdade, as corretoras, se você puder colocar isso, porque, desculpa se o pessoal também já está num nível que nem você viu, buy hold, e falando os termos aí, bull market, tudo essa questão do próprio mercado, mas a intenção também é pegar essas pessoas que não têm, que o Brasil, infelizmente, nós estamos tendo essa educação financeira nesse momento, e na verdade a gente está aprendendo da pior forma, da forma de apanhar, com toda essa questão de pandemia, de não ter uma reserva de emergência. Então, assim, nesse sentido de como entrar, como fazer, e depois você fica à vontade aí, não sei se isso faz sentido para você aí, mais para o pessoal se informar. Bom, legal. Acho que uma boa pergunta é essa, né? Eu acho que eu vou separar ela em partes, né? Eu acho que para ficar mais claro, para ficar mais fácil de explicar, né? Bom, primeiro que as pessoas que quando vão alocar seus recursos, ela precisa ter em mente alguns planos, né? Então, a pessoa que aloca em renda variável, ela não pode alocar pensando em tirar esse dinheiro em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quanto maior a flutuação dos investimentos, maior o tempo que você tem que deixar nessa aplicação, né? Então, assim, quando a gente fala em planos, a gente tem que fazer sempre um plano de curto prazo, um plano de médio prazo e um plano de longo prazo. E aí você vai alocando os riscos dos ativos conforme esse plano que você montou. Então, se eu falasse hoje um plano de 5 meses, eu vou falar que você tem que alocar com uma renda fixa, né? Pega uns 100% do CDI aí, que tem uma liquidez de D+0, né? Você consegue tirar aquele dinheiro quando precisar. Quando você fala em fundo de investimento imobiliário, você já começa a falar aí de 2, 3 anos no mínimo, tá? E aí, quando você fala em ações, ideal você deixar 5 anos ou até mais, tá? Por que eu falo que é importante isso? Para você não perder dinheiro, primeiro você precisa entender seu perfil, né? Você precisa entender seu perfil de risco. Então, nas corretoras hoje, quando você abre uma conta, tem muitas contas freeze, inclusive, e você tem que criar o seu perfil dentro da corretora para justamente saber o quanto você está suscetível àquele risco daquela aplicação que você vai investir. É uma segurança, inclusive, das corretoras, né? Para não dizer que ela está disponibilizando algo para você e você está perdendo dinheiro lá dentro por culpa dela, tá? Então, a partir do momento que você aloca os recursos conforme os seus planos, né, a variação dos recursos, a segurança dos recursos conforme os seus planos, você já tem o primeiro plano em mente, já tem aquele primeiro plano. E como que você faz para abertura de conta, né?
Hoje, a gente tem várias corretoras, né? Eu acho que quando eu comecei a investir em bolsa há 6 anos, nós tínhamos todas as corretoras cobrando custódia, né, que é aquela mensalidade só pelo fato de você ter conta, e tinha um custo de ordem, né, um custo de compra de ações muito alto. Então, na época, você tinha algo, não é muito alto, mas na época inviabilizava algumas operações. Então, você tinha um custo aí de fixo de R$18,90, mais um custo proporcional. Então, tinha ordem que você fazia, você gastava R$50, R$60. E grande parte desse valor era o custo fixo. Então, o que você tem que fazer? Esperar juntar um dinheiro maior para você comprar uma quantidade maior para diluir aquele custo fixo em mais ações, para não ficar muito cara aquela ação para você. Hoje em dia já não. Hoje em dia as corretoras, né, principalmente a Clear, o Banco Inter, são corretoras que cobram taxa zero, tanto para custódia, para conta, quanto para corretagem, né? Você vai pagar só os emolumentos, são as taxas aí de bolsa de valores mesmo, os ISX, são impostos sobre serviço, né? Para você fazer uma operação. Então, isso trouxe uma facilidade muito grande para as pessoas hoje em dia. Então, se ela tiver R$5, ela consegue comprar uma ação na Bolsa de Valores hoje. Ela não precisa juntar um valor de 1.000, 2.000, 3.000. Esse é um outro mito hoje que existe no mercado, né? Eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Hoje, qualquer investimento, você consegue. Tesouro Nacional, no mínimo R$34. Fundo de investimento imobiliário, tem fundos ótimos, na faixa de R$90. Quando você fala em ações, tem ações blue chip, né, que são as empresas mais consolidadas, tem aí de R$15, R$20, R$30. Então está muito fácil hoje investir, né? O que tem que tomar um certo cuidado é que muitas pessoas falam assim, eu vou tirar do banco, porque o banco é mais sólido, é mais seguro, né? Tesouro Nacional, pessoal, você está investindo na dívida do governo, dívida pública do governo. Então, para o governo, se o governo quebrar, o banco já quebrou normalmente. Então, isso tem que tomar um certo cuidado, porque tem a falsa analogia que o banco é mais seguro. Então, hoje, a maioria das instituições financeiras, ela tem o Fundo Garantidor de Crédito, né, que a gente chama de FGC. O FGC, ele cobre até R$250 mil que você faça investimento nessa instituição. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um grupo de investimento de amigos, né, no WhatsApp, tem pessoal da Marinha, pessoal que trabalha na parte de investimento de grandes corretoras, enfim, que a gente tem essa troca de informação, né, de investimento. Eu acho que isso, inclusive, é muito importante para quem está começando a investir, né, tem muita informação. Então, quanto mais você conseguir criar um grupo de investimento e compartilhar informação, isso vai ser mais relevante. Mas, de qualquer forma, para você ter exemplo desse nosso amigo, ele teve um investimento que ele fez, estava coberto pela FGC, o banco quebrou, né? O banco teve esse pedido de falência aí, quebrou, e em 2 dias ele recebeu um e-mail falando assim, pode retirar dinheiro em tal lugar, porque o FGC já cobriu esse banco que veio a falir. Então é importante todo mundo entender o ecossistema, como funciona, né, da parte de investimentos, porque existem muitos mitos, né? Existem muitas coisas que 2 anos atrás funcionavam que não existe mais. Então é importante também quantificar a isso, tá? Acho que é mais ou menos o que Não, você... bacana, sim, sim, com certeza. Mandar só um abraço aqui com o meu amigo Francisco Carlos, um grande abraço aí para você, o pessoal que está entrando também no Instagram, a gente vai falando. Realmente é isso mesmo. Acho que a questão aí que você também colocou, Ricardo, da independência financeira, fala um pouco para a gente aí, por favor. Legal. Bom, pessoal, assim, a primeira coisa que normalmente quando você acaba investindo, né, você começa a questionar algumas coisas que você vê na internet, né? Eu acho que, diferente de 6 anos, quando eu comecei a investir em bolsa, que não tinha muita informação, tudo você tinha que correr muito atrás da informação, hoje a gente já viu um cenário completamente diferente. Até tem muita informação e essa muita informação às vezes acaba atrapalhando você, né? Então, assim, você precisa, de uma certa forma, primeiro, conseguir filtrar, né, as informações que você vê. Eu discordo um pouco do que a maioria dos investidores de mercado falam, né? Eles falam muito que independência financeira é você ter seu custo fixo pago por uma renda secundária. Então, imagine que hoje todo mundo é um trabalhador, CLT, tem sua renda primária, né, que seria seu salário, né, e tem seu custo mensal, né, seu custo mensal para você pagar todas as suas contas, ter sua qualidade de vida. Muitos investidores falam que independência financeira é você ter a capacidade, né, de você pagar quando você chega naquele valor que você tem de custo mensal através de uma outra aplicação que não é do seu salário, você tem independência financeira. Eu não concordo com isso.
porque se a partir do momento que você chega no 0 a 0, que seria a renda secundária, com o seu custo de vida, você fica estável, você não consegue crescer. Você não vai conseguir crescer patrimônio, você está estável, você não consegue reinvestir. Então, na minha opinião, independência financeira é quando você consegue chegar no break-even, que é quando você iguala, né, sua renda secundária com os seus custos, e você tem um upside, que seria uma quantidade a mais de recebíveis por mês para você reinvestir, ou para você também subir o seu padrão, ter novas experiências, fazer viagens, trocar de carro, ter uma experiência diferente. Então, para mim, no meu caso, a minha percepção é que independência financeira você precisa ter igualar, né, seu custo fixo por mês com a renda, né, e ter um upside para você poder crescer, né, ter um acréscimo aí de recebíveis mensais para você poder crescer o seu patrimônio aí ao longo do tempo, tá? Isso é a minha opinião, tá? Muitos falam que 0 a 0 já é dependência financeira. Eu discordo, porque você pode ter um custo mensal de R$1.000, você pode ter uma renda secundária de R$1.000, você vai ficar ali estático, você não vai conseguir crescer, tá? Essa é a minha percepção. Legal. E no caso assim, você até colocou aqui, se você está preparado para investir nessa questão aí, se as pessoas estão preparadas mesmo para investir e como começar a investir. Tá, legal. Bom, primeiro, assim, eu aconselho, tá, as pessoas abrirem uma conta numa corretora, tá, eles têm aí duas, mas tem outras corretoras, tem XP, tem Rico, tem os próprios corretoras de bancos, né, as corretoras de bancos são boas, mas normalmente ela tem umas taxas extras, né, eu acho que para quem está com um pequeno aporte mensal, não tem tanta quantidade de reinvestir, talvez procurando opções baratas, né, como por exemplo a Clear e a Inter, pode suprir melhor a sua necessidade, né? Então, a partir do momento que você cria uma conta nessa corretora, você cria o seu perfil de investidor, né? Ali você vai colocar, ela vai fazer uma série de questionamentos para você, você vai respondendo quanto você está susceptível a quedas, quanto está susceptível a perda de patrimônio, né? Lembrando que o patrimônio, quando você investe em renda variável, você só perde quando você vende, tá? A ação pode cair o quanto quiser, pode cair quase 50%, 60%. Quando você vende, você realiza o prejuízo, tá? Ou lucro, no caso, se ela subir. Mas não existe você perder o dinheiro enquanto você não vendeu, tá? Esse é o primeiro ponto que a maioria das pessoas confunde. Então, você abriu a conta, criou, tem um perfil de investidor, ele vai falar para você o quanto mais ou menos tem que alocar em renda fixa, o quanto você tem que alocar em renda variável. Você consegue também colocar através de um assessor, né, desses investidores para poder te apoiar nesse início, tá? Eu gosto, eu não tenho assessor, tá? Eu gosto de eu mesmo, que a gente chama de skin in the game, né? Você mesmo colocar sua pele em jogo, você mesmo investir, você mesmo estudar sobre investimento, né? E fazer os aportes que você acha necessário. Mas para quem está começando, ter um assessor é muito relevante, é muito importante, né? Muitos desses assessores, pelo menos até as corretoras, maiores corretoras que eu conheço, eles não cobram, né, para estar esse tipo de consultoria. Então, se você investe no fundo de investimento um fundo de investimento hoje, tem uma taxa de administração que você paga por ano e parte dessa taxa de administração vai para esse assessor, tá? Então não tem um custo oculto nessa operação, tá? Então essa seria a minha recomendação para quem está começando e está pensando a investir em renda variável. Óbvio que eu comentei, primeiro planejando curto, médio e longo prazo para você pensar em investimentos, tá? É legal. O Ricardo, o Rodolfo Machado falou o seguinte aqui para a gente no Instagram, e a gente passa para o pessoal aqui também no Facebook. É o seguinte, ele falou que bancos digitais são o melhor para pequenos investidores, já que o custo das aplicações em renda variáveis, na verdade, a questão das taxas de você comprar e vender, você não tem taxa de corretagem, então fica uma coisa mais fácil de fazer, né? E eu acho também aí, aproveitando um pouco do gancho que você falou, eu acho que primeiramente a questão da reserva de emergência, né, de criar, de ter essa mentalidade aí de um pouquinho, né, um pouquinho por mês, não pensar de repente num longo prazo, né, para você começar algumas coisas nesse sentido. E o Rodolfo complementou aqui, é bom fazer uma reserva de emergência antes de investir. Com certeza é importante. É o primeiro passo antes de começar a ir para a bolsa, é você consolidar toda a sua situação financeira, né? Pegando só, por favor, peço só para fazer um comentário. Primeiro você tem que ter controle dos seus custos, né? Eu acho que muitas pessoas estão indo para a bolsa sem entender como que estão os seus custos distribuídos, né? Então eu, por exemplo, eu tenho uma planilha Excel, essa planilha é do Instituto
Instituto Brasileiro de Economia, uma coisa assim, que tem uma planilha Excel, você faz o preenchimento, você faz o planejamento mensal e também aparece lá, conforme você coloca as informações, quanto você realizou, né? Porque eu acho que as grandes dificuldades das pessoas se endividarem hoje, primeiro que é não ter planejamento, né? A pessoa não tem planejamento, e o segundo, ela não ter previsibilidade, acaba recebendo um custo adicional que ela não estava prevendo, e aí ela tem que procurar recursos no mercado, em bancos, instituições financeiras. Então, antes de começar a investir, com certeza você tem que pensar na sua reserva de emergências, tem que deixar toda a sua situação econômica estável, né? E procurar sempre otimizar custos, né? Eu acho que dando um pouquinho mais, indo um pouco mais além desse assunto, eu mesmo, particularmente, eu tenho algumas formas de tentar otimizar, tá? No meu entendimento, não tem ninguém que pense parecido, mas eu penso dessa forma. Eu acho que a idade está diretamente relacionada com o seu passivo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quanto menor a sua idade, menos passivo, menos dívidas você tem que ter. Esse passivo seria depreciação de carro, seria custo de manutenção de carro, seria custo de seguro de carro. Por quê? Porque isso vai roendo o seu dinheiro, seu rendimento mensal, e isso impossibilita você ter aquela reserva para aplicar e ter um crescimento de patrimônio. Tá? Então, quando você vai comprar algo, se questione, né? Eu costumo, no meu processo de compra, às vezes demora semanas, por exemplo. Por quê? Eu questiono, assim, eu preciso disso? Precisa ser agora? Realmente é isso que eu preciso? Qual que é a melhor condição? À vista, a prazo, dinheiro, cashback através de alguns bancos, né? Que oferece parte do valor que você gasta de retorno para você. Qual que é a melhor forma de você fazer esse tipo de compra, né? Em carro, por exemplo, qual que é o meu perfil? Meu perfil é usar carro para estrada? É perfil de usar carro na cidade? São perfis de carros que valida até a parte de econômica, né? De quanto consome de combustível, qual que é o carro que você tem que comprar. Você tem que lembrar que quanto maior o custo do carro, maior a depreciação, e consequentemente, menos o poder de compra que você tem para crescimento do seu patrimônio. Então, assim, eu tenho uma visão que você tem, quanto menor a sua idade, o quanto mais você conseguir reduzir o seu passivo, né? Que é custo de manutenção, custo de carro, os outros custos que você tem, maior você potencializa o seu salário e, consequentemente, você consegue aportar maior, fazer aportes maiores por mês, tá? Então, eu uso 4 pilares importantes na educação financeira. Eu acho que a primeira é você fazer o controle de gastos, né? Você ter os seus controles de gastos aí. A segunda é você otimizar os seus controles de gastos, né? É importante você sempre procurar ver o que realmente você usa ou não. Às vezes você tem um plano aí que você não usa e está pagando, né? Ou usa esporadicamente, ver se faz sentido isso. Eu acho que o terceiro também é você buscar outras fontes, né? De ter uma renda secundária, né? Para você crescer patrimônio e, consequentemente, tudo isso é você ter uma boa planejamento de tudo que se cerca o seu investimento, né? Legal, bacana. Ricardo, eu acho que assim o tema é bem profundo, né? Se a gente for falar aqui realmente de bolsa, for falar de todas as operações que existem, enfim, mas eu acho que assim o propósito do canal aí é realmente trazer vários bate-papos, informação, trazer essa questão de investimento que é muito importante, a questão das pessoas terem a consciência, principalmente no que a gente viveu e está vivendo, a questão de trabalho e todas essas questões de tentar buscar uma renda secundária, enfim. Nós estamos aí chegando para o final, né, do nosso bate-papo e convido você para mais uma vez aí para a gente trazer um pouco mais desse conhecimento que você tem, dessa experiência que você vem adquirindo com o tempo. Se você puder aí falar das considerações finais, o que seria importante para o pessoal, por favor, agradeço mais uma vez aí a sua presença aqui no nosso bate-papo. Legal. Bom, para concluir, eu acho que tem um assunto que eu acabei não comentando, né? Eu acho que como que você consegue analisar um bom investimento, né? Eu acho que você tem que ter um certo conhecimento do que envolve o mercado, né? A gente está falando muito de uma Selic aí a 2,25, a gente está falando de uma Selic que deve chegar no final do ano a 2, né? Isso vai pressionar cada vez mais os nossos rendimentos de renda fixa, né? E isso abre uma oportunidade ainda maior
para investimento em renda variável, né? E primeiro é conhecer. Então, hoje, no passado, os bancos ofereciam muito 80% do CDI. CDI é uma taxa, né? Certificado de Depósito Interbancários, que é muito próxima do valor da Selic, né? E os bancos ofereciam 60%, 70% do CDI. Então, as pessoas, quando não conheciam um tipo de aplicação dessa, acabavam aplicando, né? Então, hoje, como recomendação para esse fechamento, seria procure soluções no mínimo 100% do CDI, tá? Eu acho que 100% CDI é super, é uma taxa comum, tá? Você vai achar em vários lugares. Às vezes o banco não quer disponibilizar essa taxa para você, é óbvio. Quanto menos ele paga, maior o rendimento dele, né? Mas procure 100% CDI, eu acho, para começar. Diversifique um pouco em renda variável, tá? É como comentei com você, eu não aplico tudo em renda variável, não aplico tudo em bolsa, eu tenho diversificado em investimento em empresas fora da bolsa, tenho outras coisas de investimento que eu faço, imóvel, outras coisas, tá? Mas diversifique os seus investimentos, né, renda fixa, renda variável, seu plano de curto, médio e longo prazo, abre uma corretora, faça o perfil de risco, coloque um assessor para te apoiar, crie um grupo no WhatsApp com pessoas que têm esse mesmo objetivo, é uma troca de experiência, tem muita informação, o quanto você conseguir linkar com pessoas para que cada um vá contribuindo com uma parte, vai te ajudar também nesse processo de aprendizado. Tem bons canais hoje nas redes sociais, né? Então no YouTube tem canais que eu gosto bastante, que é o Thiago Reis, é o dono da Suno Research, gosto bastante dele. Tem o Vicente Guimarães, tem uma didática bastante interessante também, não cobram nada, tá? Óbvio, eles vendem os cursos dele, toda a questão, mas não precisa necessariamente nesse início pagar um curso, tá? Um curso vira 1.000, 2.000, 3.000 reais. Procure nesse momento adquirir conhecimento com as coisas que já existem no mercado de forma rápida, simples e barata, tá? Então essa é uma das recomendações que eu deixo aí como fechamento desse call. Me coloca à disposição aí para estar aqui presente em mais edições, né? Como você comentou, é um tema bastante amplo. Eu comentei somente de um overview, né? Uma análise geral de tudo que eu comentei aqui, mas pode fazer um drill down em algumas áreas, né? Aprofundar melhor em algumas áreas para que possa dar uma visão mais ampla sobre tudo, tá? Bacana. Então, pessoal, queria agradecer aí a presença do Ricardo aí para bater um nosso bate-papo aí no New Talk Show. Lembrando para você que tem esse vídeo, daqui a pouco está lá no YouTube. Ainda a gente não está fazendo essas transmissões também para o YouTube, mas a gente está crescendo. Daqui a pouco aparece um investidor, nos ajuda, um parceiro, alguém que nos ajude a fazer. Mas assim, isso é construído junto com a presença de todos, é uma comunidade para tentar ajudar, seja da forma financeira, seja da forma de educação, enfim, de todas as formas a gente está tentando ajudar e estamos tentando buscar aí um espaço, enfim, e empreender de alguma forma, tentar a segunda renda, enfim, a gente está tentando fazer alguma coisa diferente e trazer conhecimento para as pessoas. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço para vocês aí no Instagram, o pessoal aqui também no Facebook. Ricardo, fica aí, eu bato um papo com você. Vou encerrar aqui no Facebook, no Instagram. Muito obrigado, pessoal. Quinta-feira que vem nós temos mais um bate-papo. Vá lá no YouTube, New Talk Show. Se inscreve no canal, dá uma força para a gente. É muito importante a sua força lá para o canal crescer e a gente trazer mais conhecimentos para as pessoas. O Ricardo já está escalado para o próximo bate-papo aí. Precisa acertar a data e ver todas essas coisas, e a gente vem falando que tem uma infinidade de coisas. Lembre bem, estude bastante, tem muita coisa aí. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, valeu, até mais. Obrigado, pessoal.